Tereza, queremos te ouvir aí, tu que é especialista na matéria. Tá fechado o microfone, Tereza. Pronto, estão me ouvindo agora? Sim. Ok, desculpa. Olha, quando a gente ouve falar em homeschooling, a gente que está dentro da escola, que conhece a escola, sabe como é uma, e aí não precisa nem ser educador para saber, ou estar diretamente dentro da escola, todo mundo sabe os problemas que a gente vai encontrando, né? A pessoa que estava falando ali, falou sobre essa questão da violência, mas esse é um aspecto, né? Sim, as crianças sofrem violência e muitas vezes a gente, estando dentro da escola, a gente percebe onde que nesse sentido dá para denunciar e para acompanhar, né? Mas a parte isso, isso a gente tem visto bastante durante a pandemia, né? Que as estatísticas de violência doméstica têm aumentado e a escola está fora de acompanhar esse processo, né? E é muito perverso, porque quem fala do homeschooling está dizendo, olha só, na pandemia, como a gente viu a importância, como ela disse, não tem nada a ver com essa questão de ter que ficar em casa. Aliás, se tivesse, o governo Bolsonaro teria feito o que é de direito dos alunos e destinado aqueles 3 bi para colocar a internet nas escolas, para dar condições dos alunos acessarem a internet. A gente tem uma fatia significativa dos alunos hoje que não tem acesso ao que está sendo passado. Eles recebem materiais impressos à distância e a explicação daquilo que está sendo dado eles não têm. Principalmente para alunos de ensino fundamental 1, né, que é do 1º ao 5º ano, isso é um crime, porque essas crianças não têm acesso. E aí, então, quer dizer, para isso não tem, né, condições, mas aí se quer implantar um ensino em casa. Para quê? Para quem e com que intenção? Bom, primeiro eu acho que a gente tem a questão do Estado mínimo, né? Então o governo teria que investir muito menos, porque um professor contratado, por exemplo, pelo Estado, daria conta, entre aspas, de muito mais alunos, né? Então você põe lá uma videoaula e os alunos assistem e fazem os exercícios depois de verem aquela aula, por exemplo. Essa seria uma forma de implementar. E aí, assim, entendeu? Se entendeu, entendeu. Se não entendeu, não entendeu. Esse é um aspecto. Problema do aluno, né? O problema das famílias. As famílias que têm condição de oferecer mais, ok. Quem não tem, problema da pessoa, né? E se pode, como já foi bem colocado, oferecer um ensino ao qual as pessoas não têm acesso, né? Então, o governo ofereceu, se o aluno não tem acesso, problema dele. Esses são alguns aspectos. Os outros, para quem defende homeschooling, tem sido, via de regra, grupos religiosos radicais que querem que seja ensinado aquilo que eles querem, quer dizer, não são especialistas em educação, né? E querem dizer o que os seus filhos devem aprender e como devem aprender. Isso é tão inteligente quanto aquelas pessoas que não entendem nada de medicina e que querem que o médico prescreva o remédio que elas querem tomar, né? Então, essa é uma coisa. E uma outra coisa é isso, quer dizer, a gente se constitui enquanto sujeito na convivência com o outro. Qualquer pessoa, isso é quase um consenso entre psicólogos do desenvolvimento, educadores,
né? A gente se constitui na convivência com o outro. Como é que isso vai se dar no ensino à distância, né? Que tem essa coisa no ensino à distância, exclusivamente feito em casa, né? Em que a pessoa vai aprender aquilo que os pais ou que algum doutrinador que apareça por aí queira que ela aprenda, né? Do jeito que quer que ela aprenda. Então, ela pode não aprender nada, por exemplo, sobre seleção, seleção não, sim, seleção, evolução natural, né? Porque, afinal de contas, se parte do princípio de que, não, isso nós não queremos, então vamos aprender uma teoria criacionista e só, né? Ela não vai conviver com outras pessoas, porque como é que você controla isso? Como é que você avalia se a pessoa está tendo a possibilidade de conviver com grupos diferentes? Nada substitui a escola nesse aspecto, né? E a gente vai aprendendo com o contraditório também. Então, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui falando com a gente, que estão nos assistindo, tiveram professores de esquerda, professores de direita, né? E puderam aprender com essas diferentes formas de colocar as coisas, né? Além disso, mesmo em escolas particulares, pessoas de classes sociais, de etnias, de grupos sociais diferentes dos seus, né? E isso vai fazendo a gente ganhar muito em cultura, em habilidades sociais, que são aquelas coisas, a capacidade de você fazer concessão, por exemplo, de você argumentar, de você conviver com o contraditório sem achar de uma maneira amistosa, harmoniosa, que pode haver a discordância ali, mas que você tenha essa possibilidade de conviver com quem pensa diferente. Se a coisa fica só restrita ao ensino em casa, bom, você vai aprender o que a pessoa, o que, né, o pai, a mãe, o responsável ali quiser. E a pessoa está exposta, como a gente já falou, a todo tipo de violência. A meu ver, essa entre outras coisas, mais um jeito mais uma forma de doutrinação e de passar boiada. Quando se falou sobre homeschooling, agora ganhou muito destaque aquela moça, né, que entrou, se eu não me engano, na USP, e ela era uma pessoa com autismo e ela fez os 3 últimos anos fez o ensino médio todo em homeschooling. E, ai, que bom, não sei o quê. Acho péssimo para o desenvolvimento enquanto ser humano dessa pessoa. Ela poderia também estudar dessa forma, estudar em casa. Claro, todo mundo pode. Por que tem que ficar fora da escola, né? Perde-se muito com isso. E a gente precisa retomar a importância de que a gente tenha a escola ali presente, né? Isso aí, acho que nossa Tereza deu uma aula aqui, né, para nós sobre esse tema aí, né? Eu não tenho nada a acrescentar aí. Ei, Charão e Paulo, o que diz? Não, eu, como estou dando aula para o filho em casa, né, posso, né, ver na prática o caos que vai ser esse troço aí, né? Isso que a gente considera a nossa família aqui uma família mais ou menos estruturada, né? Com os pais mais ativos, né? Que tem alguma condição de dar suporte para o filho na hora que ele necessitar, de uma explicação, tudo, né? Mas aí a gente está falando de Brasil, gente, de Brasil. Então, quem está fazendo essa proposta são canalhas. Isso é canalice. É gente que não tem o que fazer. Né? É um absurdo isso, é um absurdo. Tu querer regulamentar para casos excepcionalíssimos, tudo bem. Aquele povo nômade, que gosta de viajar por aí, que está andando com crianças. Eu sigo até um casal aí nas redes sociais aí, que diz, né, canto e tudo quanto é parte do Brasil, tem 2 filhas, né? Esses casos, sim, tudo bem, mas para isso é especialíssimo. Agora, é aquilo bem que a Tereza colocou aqui para nós, é a questão do Estado mínimo, é a questão de precarizar, além
a gente acabou de falar aqui da questão da saúde, é a área da educação também, né? E aí a gente vai na contramão. Tem uma coisinha até que eu queria acrescentar, que assim, a gente tem, a gente tem um hábito, né, que nos ganha enquanto país, de alguns governos, de pensar que tudo que é feito, por exemplo, pelos Estados Unidos é ótimo, né? Os Estados Unidos, por exemplo, que não tem sistema de saúde pública. Exato. Né? E tudo que é feito aqui é ruim. Então a gente copia dos países em saúde ultimamente, em educação, aquilo que é ruim, aquilo que é bom a gente abandona. Então, por exemplo, tem vários países em que o homeschooling é legalizado. A gente precisa entender que a realidade desses países é totalmente diferente e o acesso à internet, por exemplo, é outro. E a gente tem países muito desenvolvidos, como é o caso da Suécia e da Alemanha, em que a educação, o homeschooling é ilegal. E tem que ser mesmo. Porque você pode usar isso para submeter pessoas a abusos severos. E aí, como é que você faz depois? E outra, como é que a gente entra na casa das pessoas para fiscalizar que educação elas estão recebendo, o que estão dizendo para essas crianças enquanto formação, né? É absurdo total. E Tereza tem um tempero a mais nessa proposta genocida, mais uma, né, que não deixa de ser, né, que é a questão de criar um mecanismo de deixar pessoas com deficiência cada vez mais segregadas. Porque aí vai voltar aquela desculpa, não, eu não quero que meu filho, pobrezinho, vá para a escola, né, então eu vou educar ele em casa. Quer dizer, então a gente vai criar um mecanismo, enquanto a gente está falando aqui, né, o Paulo ali tá sorrindo, mas a gente fala sério mesmo, assim, quando diz pro pessoal, né, para de lutar por elevador, em ônibus, porque a gente quer o pessoal com deficiência nas ruas, né, e aí vem essa proposta que eles vão tentando de mil maneiras diferentes isso, cada hora é uma coisa. Antes era aquele decreto que tentava fazer educação segregada como alguma coisa que fosse elevada a um patamar de humanidade, quando é justamente o contrário. Agora vem isso, né? A gente tem uma paulada atrás da outra. A gente tem até uma série de ataques. Eu nem vou entrar muito, mas tem uma coisa, a gente tem nesse bojo dos ataques a questão do CONAD, que teve a última reunião, se eu não me engano, dia 21 de abril, né, em que o pessoal da ANPID, né, do Ministério Público, que defende as pessoas com deficiência e os idosos, foram tirados do conselho, né? Também a comissão que via a questão dos atos dentro do CONAD, a legalidade dos projetos que vinham da Câmara e do Senado foi desfeita, o mandato foi passado de 2 para 3 anos, e eles estão falando agora em processo seletivo para os conselheiros do CONAD e não em eleições. Então, são coisas muito misteriosas que vão acontecendo com, né, assim, que são de uma atitude descarada, né? Essa já é uma canetada que foi dada em 2019, o CONAD foi quase extinto aí via Supremo, se eu não me engano, junto com vários outros, ele voltou. Então, assim, cada hora tem um ataque diferente, a gente fantasiado de benesse ainda por cima. Isso aí. Essa eu acho horrível, assim, até. Vai, Paulo. Não só falar assim que eu vejo isso aí como um objetivo de processo de seleção, sabe? Natural, tipo, criar
vários mecanismos para selecionar pessoas. E aí, ao natural, tu vai perdendo, né, a tua condição de ser, né, de ser alguém, assim. Não existe outra explicação, e levando em consideração a nossa realidade brasileira, que é muito importante, né, de se colocar. É um apartheid social, né, Paulo? Um apartheid social. Total. E é uma política eugenista também, né, gente? A gente tem que falar nisso também aqui, né? Então... Isso, tem que falar. Tem que colocar isso a claro até, para que as pessoas possam entender, porque tem muita gente que vive num universo que não sabe o que é isso, porque tem toda uma estrutura envolvida. E a gente sabe que a escola é um ponto importante para até ser o duelo de dentro da família, né? A família é uma coisa, mas a escola é outra. E aí tu te depara para uma realidade realmente social de quem tu é. E pai, a gente tem que entender que pai e mãe, na real, eu, no meu entendimento, não tem que ter essa posição de posse, né? Todos somos pais e filhos, mas ninguém tem posse de ninguém. Então, esse cidadão, ele tem o direito de se relacionar, ele tem o direito de participar, e tem que ter um momento da vida dele que ele tem que tomar decisões distante do seu mundo ali, né? E a gente sabe que isso é muito proibido, na real. A minha filha, por exemplo, com síndrome de Down, como eu comento, a questão educacional me desculpe, mas é um desastre. Desastre. Não, e assim, uma situação complicadíssima.